Então, pessoal, nossa aula hoje aqui é sobre técnicas de derivação, tá bom? Então, baseado no que a gente já viu na aula passada, né, sobre como calcular justamente a taxa de variação média e a taxa de variação instantânea, né, a proposta aqui é justamente evitar que a gente tenha que sempre, né, calcular essa taxa de variação média e taxa de variação instantânea para aí encontrar justamente a derivada de uma função, né? Na verdade, no cálculo já existe o que a gente conhece como técnicas de derivação, né? Que é justamente a observação de que algumas funções, né, elas têm uma derivada bem característica, né? Então, a gente vê, por exemplo, aqui o caso da função constante. Não é preciso você fazer o limite, né, fazer aqui a taxa de variação média dessa função para observar que qualquer função constante que você venha a escolher, né, qualquer valor de f de x mais h que seja constante, né, aqui na expressão, o que você vai ter é que a constante ela vai ser subtraída novamente da constante, porque a função ela assume o mesmo valor para todos os valores de x, né, e aí você vai ter zero, né, ou seja, aqui é um indicativo de que a taxa de variação média, né, e a taxa de variação instantânea de funções constantes, né, é igual a zero, né? Ou seja, não precisa você recorrer ao cálculo, né, de função de taxa de variação média para saber que a derivada de uma função constante é zero. Graficamente falando, eu já discuti isso aqui com vocês, né? Se você lembrar da nossa aula passada sobre elevação de temperatura, né, onde a gente calculou justamente a variação média de temperatura próximo, né, do máximo de uma função parabólica, né, nas aulas passadas, né, a gente viu que a inclinação era zero ali, né, e é uma característica de todas as parábolas, tá bom? Sempre quando você for calcular a inclinação da parábola exatamente no vértice da parábola, seja o ponto de máximo, seja o ponto de mínimo, né, a inclinação ali naquele ponto é zero, tá bom? Então, isso é uma estratégia de você não precisar sempre estar calculando essas taxas de variações, né? Seja a média ou a instantânea. Por exemplo, a função constante vai ser sempre zero, né? A taxa de variação. A função é constante, ela pode assumir o valor 2, pode assumir o valor negativo, menos 1, pode assumir o valor de um número fracionário, não importa, pode assumir o valor de um número até mesmo, né, complexo, né? Mas ainda assim, apesar da gente não ter estudado os números complexos, ainda assim a derivada dessa função vai ser zero, né? Ou seja, qualquer função que você escolha, mas que tenha um comportamento constante, né, ou seja, ela não varie, a derivada dela é zero, né? Então isso é uma das regras, digamos assim, uma das técnicas de derivação. É uma técnica mais simples, né, mas que é extremamente útil quando a gente for resolver alguns problemas, né? Sempre você vai estar se deparando com a derivada de funções constantes e você vai ter zero, bom? A outra técnica de derivação ela vem justamente, né, de uma observação muito interessante, né, que eu acho que todo mundo já viu isso aí nas nossas aulas anteriores, é o seguinte, né? Quando a gente tem uma função f de x igual a a, ou seja, novamente uma função constante, a taxa de variação é zero, tá bom? Quando a gente tinha uma função linear, por exemplo, ax mais b, a taxa de variação média que a gente calcula, né, e aí eu quero que você realmente pause aqui o vídeo, né, nesse momento e tente checar exatamente essas expressões, mas são expressões semelhantes que a gente já estudou nas aulas anteriores, né? Então a gente fez vários casos aqui de função linear também, né, e a gente descobriu que a taxa de variação média da função linear é o valor do a, ou seja, é o valor do termo que multiplica a função linear. Tá bom? Quando a gente tem o caso da função parabólica, né, por exemplo, ax2 mais bx mais c, eu fiz aqui explicitamente com vocês esse caso, né, e a gente descobriu que a taxa de variação média, nesse caso aqui usando o h, é 2ax mais ah mais b. Tá bom? Quando a gente usa agora, por exemplo, uma função cúbica, né, e eu fiz um exemplo na hora anterior também com uma função cúbica, né, só que a função lá só tinha um termo cúbico e um termo constante, né? Então
não deu para ver todo o comportamento da função, mas se você fizer com a função cúbica, né, você vai ver que a taxa de variação média dela é 3ax2 mais 3axh mais AH ao quadrado mais 2bx mais BH mais C. Né? E o que é que tem de interessante nisso? O que tem de interessante é que está tendo um certo padrão. Né? Está tendo um certo padrão, principalmente na primeira componente aqui do polinômio, né? Ou seja, o polinômio A, o AX, AX2, AX3. Perceba que o A sempre se mantém, o valor de B também sempre se mantém, o valor da constante não, aí ele vai embora. Ó. Aqui nessa primeira situação não tem mais a constante, é zero. Aqui não tem a constante B, né? Justamente porque a taxa de variação média da constante é zero. Então, sempre quando você tiver com um valor constante, ela não vai aparecer na taxa de variação média. Né? O termo que era linear aqui, ele passa a ser constante. O termo que é quadrático aqui, ele passa a ter um termo agora linear. E o termo que era linear passa a ter um termo constante. Né? Olha que interessante. Agora, por exemplo, o termo cúbico. O termo que tinha aqui com a função cúbica, ele passa a ser um termo parabólico. Né? Ó, depende de x2, depende de x, e a vezes h ao quadrado, que é um termo constante, não depende de x. Né? O termo quadrático, bx2, ele se desmembra agora numa função linear, e o termo de função linear ele se desmembra numa constante. Né? Então tem um certo padrão aí. Quando você faz agora a taxa de variação instantânea, o padrão ele aparece mais claramente. Né? Se você fizer agora a taxa de variação instantânea, o que você está fazendo é o h tendendo a zero. Né? Ou seja, é o limite da taxa de variação média quando o h tende a zero. Tá bom? Então, se eu fizer o h igual a zero na taxa de variação média, eu vou ter a taxa de variação instantânea das funções. E aí, olha que interessante. Ó. Quando o f de x é o a, que é uma constante, isso não muda. A taxa de variação média é igual à taxa de variação instantânea. Para o caso da função linear, também não muda. Por quê? Porque a taxa de variação média, tanto da constante como da função linear, não depende do intervalo que você está medindo. Né? Não depende justamente do h. Agora, no caso da função quadrática, tá certo? A gente encontrou uma taxa de variação média que era dependente do h, mas só na letra a, só no índice que é quadrático. Né? E aí olha o que acontece quando você faz o h tender a zero. Quando você faz o h tender a zero, você ganha aqui 2ax mais b. Tá bom? E aí você continua fazendo essa brincadeira aí, por exemplo, para a função cúbica, né? Faz agora o h tender a zero nessa função, ou seja, substitui o h nessa função, né, como sendo zero. Né? Você vai matar esse termo aqui, perde também esse outro termo, perde esse outro termo, e no final fica 3ax2 mais 2bx mais c. Né? Se você fizer isso para polinômio de quarta ordem, né, ou seja, que ax4, bx3, cx2 mais dx mais e, né, o que você vai observar é que o resultado também é 4ax3 mais 3bx2 mais 2cx mais d. Né? Fica aí a dica aí de exercício justamente aqui para a nossa aula, né? Você pausar aí um momento e testar para ver se isso aqui é verdade que eu estou falando. Né? E aí, o que é interessante? Observe que existe um padrão aqui na hora de se calcular justamente a taxa de variação instantânea. Né? Perceba que o AX se transforma em A. Né? O AX2 se transforma em 2AX. Né? Enquanto o BX se transforma em B. Então, da mesma forma que o AX se transformou em A, o BX, na hora que você tira a derivada, ele se transforma em B. O CX aqui na função cúbica se transforma em C. E o DX se transforma em D. O que era quadrático virou linear, 2AX. O que era cúbico virou 3AX2. Né? E o que era de quarta ordem virou 4AX2. Ou seja, aparentemente, existe aí uma relação entre o expoente na qual você está, né, tirando a derivada da função, tá certo? E o valor que você ganha para multiplicar a sua derivada. Né? Perceba que aqui eu estou ganhando o termo 2 e aqui tem o termo 1. Né? Justamente porque o b estava sendo multiplicado por uma potência de x elevado a 1. Né?
Aqui 2ax, por que apareceu esse 2? Porque eu tinha um x quadrado. Por que apareceu esses 3? Porque tinha um x ao cubo aqui. Por que apareceu esse 4? Porque tinha um x à quarta potência aqui. Da mesma forma, o bx3 se transforma em 3bx2, ou seja, aparentemente, a potência na qual você está derivando, ela desce justamente aqui para ser um fator multiplicativo, né? E você reduz de uma unidade na potência que você tirou a derivada. Isso é uma regra, né? Ou é só uma coincidência? Na verdade, isso é uma regra. Tá bom? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco por que isso aqui é uma regra. Né? Ou seja, quando você tem a derivada, né, de uma função ax elevado a n, onde esse n aqui é um número qualquer, pode ser inteiro, a gente viu aqui com números inteiros, eu vou mostrar para vocês o caso de números inteiros também, eu vou provar usando números inteiros, mas saiba que isso aqui vai valer para qualquer que seja o expoente. Né? É chamada regra da potência. Tá bom? Quando você deriva uma função ax elevado a um expoente qualquer, seja ele inteiro ou não inteiro, né? O que acontece é que o valor de n ele cai aqui para ser multiplicado agora pela função e você retira uma unidade do expoente. Isso é uma regra. Isso ajuda bastante na hora de fazer as análises e os problemas, né, que você encontra aí nas situações, principalmente na física. Né, quando você vai encontrar, por exemplo, a taxa de variação instantânea de uma função, né, de ordem 5, né, de ordem 6. Se você fosse fazer o processo todo anterior, onde, né, a gente calcula, né, a taxa de variação média dessa função x elevado a 6, aplica, subtrai f de x mais h menos f de x dividido por h e depois aplica o limite, você vai ver que é um processo bem demorado. Né? E eu fiz aqui alguns exercícios com vocês e a gente vê que realmente é um processo, né, penoso. É a definição formal de derivada, né? É a definição correta usando o limite de derivada, mas existe uma estratégia, né, existe uma técnica, digamos assim, para que você possa acelerar o processo do cálculo da derivada. A gente vai ver que existem outros que auxiliam bastante. Né? E não é algo mágico, né? É justamente algo que a gente pode provar que é verdade, né? E que ajuda bastante na hora de resolver um determinado problema. Tá bom? Então esse n aqui, ele cai, né? Passa a ser um fator multiplicativo, né? O A permanece o mesmo, então você observa aqui que sempre esse A se mantém, ó. O B também se mantém. O que cai, na verdade, é o expoente, então o expoente 3 ele passa a ser um fator multiplicativo e você desce uma ordem da potência. Então isso aqui é uma regra. Vamos chamar de regra da potência. Para qualquer número real n, a derivada de x elevado a n, por exemplo, é nx, n menos 1. Isso ajuda muito. Isso ajuda bastante. Você vai ver que é muito mais fácil resolver os problemas de derivação de funções quando você aplica essa regra da potência. E isso aqui você vai usar o resto da sua vida aí, né, de físico, né, seja do matemático ou qualquer área que envolva o cálculo aí de taxa de variação de funções. Né? Qualquer área que você precisar calcular a derivada de uma função, você vai usar essa estratégia aqui e você vai ver que funciona. A gente vai mostrar por que isso aí funciona. Né? Então, em outras palavras, né, para calcular a derivada de x elevado a n, reduzimos de uma unidade o valor do expoente e multiplicamos o resultado pelo valor original do expoente. Tá certo? Mas por que isso aí vai funcionar? Né? Então, por que quando eu tiro, por exemplo, a derivada de x elevado a 7, né, isso aqui vai ser 7 vezes x elevado a 7 menos 1, ou seja, 7x6. Né? Por que isso aí funciona? A gente vai ver que, vou mostrar para vocês daqui a pouco, que existe aí toda uma prova, né, de como que a gente pode chegar lá. Tá? Então, por exemplo, como eu falei aqui, vale não necessariamente para números inteiros, vale para números fracionários também, para números reais. Por exemplo, a derivada aqui de raiz cúbica de x ao quadrado, né, você pode observar que o x ao quadrado, a raiz cúbica de x ao quadrado, é x elevado a 2/3. Né? Então, quem seria a derivada de x elevado a 2/3? Você desce o expoente para ser agora um fator multiplicativo, 2/3 de x, e retira uma unidade, né,
desse valor. Então vai ficar 2 terços menos 1, 2 terços x elevado a menos 1 terço. Né? Depois eu vou fazer com vocês vários exemplos disso daqui para a gente treinar mais ou menos como é que funciona essa brincadeira aí. E eu vou discutir também algumas situações aí muito interessantes, o resultado da derivada. Né? Mais na frente eu vou falar também. Então, por exemplo, a derivada de 1 sobre x é a quinta potência. Isso aí, professor, mas aí não é um polinômio. Né? Mas tudo bem, ó. 1 sobre x elevado a 5, apesar de ser uma função hiperbólica, né, de quinto grau, né, uma função, inclusive, que não tem valor bem definido no x igual a 0, né? X igual a 0 não faz parte do domínio dela, você não pode substituir x igual a 0 aí na função. Né? Apesar disso, ela tem a sua derivada sim, sem problema nenhum. Né? Por quê? Porque eu consigo fazer com que esse x elevado a 5 aqui embaixo ele se transforme em x elevado a menos 5. E a regra também vale para potências negativas. Né? Olha como é poderosa aí a regra da potência nessa técnica de derivação. Você desce aqui o menos 5, né? E fica x elevado a menos 5 menos 1, ou seja, tira a unidade de menos 5. Como você está tirando uma unidade de um número que já é negativo, ele vai permanecer negativo, só que maior ainda. Né? Ou seja, vai permanecer um número negativo, só que com a unidade a mais, né? Ou seja, menos 6. Então a derivada de 1 sobre x elevado a 5, né? Vai ser menos 5, 1 sobre x elevado a 6. Né? Ou seja, aí você percebe a diferença entre ter um polinômio, né? Que é o caso aqui de x elevado a 7, né? E ter um x elevado a menos 5, que no caso seria a função hiperbólica. Né? Perceba que a derivada do x elevado a 7 cai na função de ordem menor. Né? Já a derivada aí da hipérbole, você de certa forma aumenta, né, a ordem do denominador, da função que está no denominador. Isso é algo geral. Né? Se você tiver um polinômio de ordem mais alta no denominador, quando você tirar a derivada dele, vai ficar um polinômio de ordem maior ainda no denominador. Compensação no numerador, você diminui a ordem. Tá bom? Então, derivada de x elevado a 1,3 vai ser 1,3, x elevado a 1,3 menos 1. 1,3 menos 1 é 0,3, então a derivada aqui de x elevado a 1,3, né, vai ser 1,3 x elevado a 0,3. Tá bom? Então, por que isso funciona? Então agora a gente vai tentar mostrar que isso é verdade. Né? Ou seja, por que a derivada, quando você usa aqui a definição, você acaba caindo naquela regra, né, de que x elevado a n é nx menos 1. Né? A primeira coisa que você tem que observar é o seguinte. Quando eu vou calcular um expoente x elevado a n, né, eu vou fazer o cálculo de f de x mais h. Tá bom? F de x mais h é justamente x mais h elevado a n. Certo? Então, como f de x é x elevado a n, eu vou ter que encontrar uma forma de calcular x mais h elevado a n. Né? Isso aqui, na verdade, é um binômio de Newton, né? Quando o n é um valor qualquer. Né? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, não importa. E depois eu vou ter que subtrair de x elevado a n. Tá bom? Como é que a gente pode calcular esse binômio de Newton aqui, no caso bem geral? Então a gente vai ter que recorrer aqui, ó, à generalização do binômio de Newton. Né? O que é a generalização do binômio de Newton? É você observar, por exemplo, que x mais y elevado ao cubo, né? Eu até mostrei aqui para vocês, né, como é que seria. É x elevado ao cubo mais 3x2 vezes y mais 3x y2, né, mais y3. Bom? Então percebam que quando eu vou tirar aqui o binômio, né, eu vou ficar, em geral, com termos de terceira ordem. Aqui vai ficar x elevado a 3, né? Aqui fica x elevado a 2, mas tem o y também. Ou seja, a soma dos expoentes do x e do y é sempre igual a 3. Tá bom? Então, x mais y elevado a 4. Né? Vai ficar x elevado a 4, 4x3 vezes y, 6x2, y2, 4x, y3 mais y4. Né?
E assim você faz x mais y elevado a 5, x mais y elevado a 6, né? X mais y elevado a 7, né? Tá bom? E aí, perceba que para qualquer que seja a ordem que você está escolhendo, né? Quando eu tenho ordem 3, eu fico com 4 termos, né? Quando eu tenho ordem 5, eu fico com 6 termos, né? Quando eu tenho ordem 7, eu vou ficar com 8 termos. E aí esses números aqui que você está vendo, 3, 3, 4, 6, 4, tem uma coisa muito peculiar entre eles, né? Eles são, como você está vendo aí, simétricos. O que significa isso? Que se você tem 1 no extremo, no outro extremo também tem 1. Se você tem o 4 aqui como o segundo ponto mais próximo da borda, você tem o 4 também como o segundo ponto mais próximo da outra borda, né? Aqui a gente começa com 1 e 6, termina com 6 e 1. Mesma coisa. Se começa com 1, 6, 15, termina com 15, 6 e 1. Ou seja, tem uma simetria aí entre esses números, né? É uma coisa que na história, né, foi observado desde muito tempo, né? E é chamado de triângulo de Pascal, né? Essa relaçãozinha entre os números aqui, né, ela tem uma importância muito grande na matemática, porque está intimamente ligado com análise combinatória, né, com probabilidade, né, com estatística e probabilidade, né, e ela permite você calcular, né, a quantidade, por exemplo, de eventos que você tem de combinações, né, de termos, né, quando você tem dois eventos separadamente, dois eventos independentes, onde você quer calcular a probabilidade de obter uma determinada configuração entre eles, né. Lógico que a gente não está estudando aqui análise combinatória, nem probabilidade, nem estatística, mas esses números aqui que você está vendo, que pertence, né, ao chamado triângulo de Pascal, né, eles têm importância muito grande na estatística, tá bom? Então, dito isso aqui, né, a gente cai numa generalização do binômio de Newton, que é justamente x mais y elevado a n, né, vai ser uma soma, né, esse símbolo aqui é da somatória, né, porque a gente tem uma soma aqui, de quê? Dessa relação aqui nk. O que é essa relação nk? É uma combinação de n termos, né, uma combinação de, por exemplo, 5 elementos, 3 a 3. Né? Isso aqui na probabilidade é chamado de combinação de 5 para 3, por exemplo, de n termos em k pares, né, digamos assim. Se você tem um 2, se o k é igual a 2, você tem um par, se o k é igual a 3, você tem um trio, e assim vai. Né? Aí, como é que é calculado isso daqui? Isso aqui é n fatorial, né? Isso aqui é uma operação na matemática que significa que você está multiplicando de forma descendente, né? Ou seja, o que seria o 6 fatorial? Seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Né? E quando você faz essa continha aqui, desses números aqui, você obtém exatamente os coeficientes. Por exemplo, quando o n é igual a 6 e o k é igual a 2, aí vamos lá, ó. Quando n é igual a 6 e você está no segundo termo aqui, ó, n igual a 6 e k igual a 2, você tem como resultado o 15. Né? Isso significa o quê? Isso significa que a gente contabiliza assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Ou seja, aqui é o 6, 0 e aqui é o 6, 6. Então, por exemplo, quando você calcula o 8, 0, seria o coeficiente 1. Se você calcular 8, 8 aqui, vai ficar 8 fatorial dividido por 8 fatorial, 0 fatorial que também é 1. Ou seja, isso é uma forma de você justamente construir o que a gente conhece como triângulo de Pascal. Por que é um triângulo? Né? Por que é chamado assim, triângulo Pascal? Né? Porque você consegue organizar os coeficientes binomiais, né, do binômio de Newton, tá bom? Nessa estrutura aqui bem peculiar. Né? Lembra aqui, ó, de ordem 0 é só 1. Quando você tem ordem 1, você tem 1 e 1. Quando você tem 2, você tem 1, 2, 1. Quando você tem 3, ó, olha o termo aqui que a gente tem, x mais y elevado ao cubo. Ó. 1, 3, 3, 1. Voltando para cá, ó. 1, 3, 3, 1. Tá certo? 1, 4, 6, 4, 1. Então, tá aqui, ó. 1, 4, 6, 4, 1. Né? Isso é o chamado triângulo aí
de Pascal, né? E ele tem outra peculiaridade muito interessante. Olha como é bem interessante aí o triângulo de Pascal. Se você somar, por exemplo, 1 com 4, dá 5. Né? Ou seja, dá o elemento abaixo dele. Se você somar 4 com 6, dá 10. Ou seja, dá o elemento abaixo dele. Sempre quando você somar dois elementos vizinhos, dá justamente o elemento embaixo dele, da outra ordem, da ordem superior. Por exemplo, 21 mais 35 vai dar o 56. Então, por isso que esse triângulo aqui tem uma importância muito grande na matemática, porque ele permite que você calcule aí os chamados coeficientes binomiais, que tem, né, importância muito grande na análise combinatória. Para a gente aqui, a análise combinatória nem é o fator importante. O que importa para a gente aqui é justamente como que eu escrevo, né? Você voltar aqui, como que eu escrevo x mais y elevado a n, tá certo? Como é que vai ficar o x mais y elevado a n? Aí vai ficar assim, ó. A mais b, por exemplo, elevado a n, vai ficar a combinação de n 0, né? A elevado a n, a combinação de n a 1, a elevado a n menos 1 vezes b, né? A combinação de n a 2, a elevado a n menos 2 vezes b elevado ao quadrado. Só lembrar justamente do termo anterior. Aqui, ó, fica 1, 3. Perceba que o primeiro termo aqui, né, é sempre a ordem do expoente. Então, o primeiro termo que vai ficar ali, né, é a combinação de n com 1, que é quanto? N. Né? Se você aplicar essa equaçãozinha aqui, você vai encontrar que é n. Tá bom? Quando você faz a combinação de n com 2, aí você ganha n menos 1. Tá bom? E aí, ó, os termos aqui sempre ficam somados. Por exemplo, a elevado a n menos 2 e 2. Se você voltar aqui, ó, como aqui o termo é 5, fica 4, né? E aqui 5 menos 4, que é 1. Aqui, quando é 3, aqui é 5 menos 3, que é 2. Quando aqui é 2, aqui é 5 menos 2. Quando aqui é 1, aqui é 5 menos 1, dá 4, e assim vai, né? Ou seja, existe uma lógica aqui, né? Então, essa lógica é justamente a expansão binomial, né, de Newton, tá bom? O chamado binômio de Newton. Então, a mais b elevado a n vai ser a elevado a n mais n, a elevado a n menos 1 vezes b, n menos 1 a elevado a n, e assim vai até o último termo, que é b elevado a n. Tá bom? Quando a gente tem, por exemplo, a mais b elevado ao quadrado, né, existem só 3 termos aqui. E olha como funciona. Vai ficar a ao quadrado mais 2, né, o 2 aparece aqui, n menos 1, que é 1, ou seja, a elevado a 1, vezes b, e o último termo é b ao quadrado. Os outros termos não tem, porque só tem 3 termos, né? Se for ao cubo, vai ficar a mesma coisa, e assim vai. Tá bom? Então, o que é, sabendo disso daí, o que é x mais f de x mais h quando o x f de x é x elevado a n? Né? Vai ser x mais h elevado a n. E isso vai ser o quê? Isso vai ser x elevado a n mais nx elevado a n menos 1 vezes o h, que h agora tem potência 1, n menos 1, n vezes n menos 1, x elevado a n menos 2 vezes h elevado a 2, né? E assim vai até terminar com h elevado a n. Tá bom? Como o nosso f de x é x elevado a n, tá bom? A gente vai ficar com o quê? F de x mais h menos o f de x, tá bom? Vai ficar o termo, esse primeiro termo aqui, que é o x elevado a n, ele vai se cancelar com o termo de x elevado a n. Então, esse primeiro termo aqui vai embora, né? Quando esse primeiro termo vai embora, o único termo que vai sobrar é n, x elevado a n menos 1, h e o resto. Tá bom? Aí, perceba que o primeiro termo que sobra, ele é o que vai determinar justamente a nossa derivada. Por quê? Porque ele vai ficar como n, x elevado a n menos 1, vezes h.
Aí vem n menos 1, x elevado a n menos 2 vezes h ao quadrado, né? E os outros termos de ordem superior em h. Então, h igual a h elevado a 1, h elevado a 2, h elevado a 3, até h elevado a n. Né? Perceba que o x elevado a n foi embora, né? Porque a gente está subtraindo de f de x. Né? Só que agora eu vou dividir por h. Quando eu divido por h, esse termo aqui, esse primeiro termo, que é o mais importante deles, que tem h elevado a 1, você cancela o h dele. Então, vai embora esse h. O segundo termo, que tem h ao quadrado, você não consegue cancelar o h, você só corta um único h. Ainda fica um h aqui. O terceiro também vai ficar um h menos 1. Aqui é menos 2, né? E aqui vai ficar h menos 1. Tá bom? Então, o que acontece no final quando eu tiro o limite da função tendendo a zero? Eu vou ter que substituir o h aqui tendendo a zero. Tá bom? Quando eu faço o h tendendo a zero, todos os outros termos que tem h, eles se anulam, né? E sobra somente o termo que não tem o h. Tá bom? E justamente o termo que não tem o h+, porque eu já cancelei com o denominador aqui, é o nosso n, x elevado a n menos 1. Olha que interessante. Então eu consigo mostrar que a derivada de qualquer função polinomial, né, do tipo x elevado a n é n, x elevado a n menos 1. Tá bom? Como é que eu consegui mostrar isso daí? Sabendo que existe a expansão binomial, né, dessa função. Né? Então eu posso expandir aqui o x mais h elevado a n. Tá bom? E eu sei que sempre o primeiro termo, ó, quem é o primeiro termo? É o termo da ordem, que é o n, vezes x e uma ordem a menos. Percebe aí justamente a definição da regra da potência? Ó. É a ordem e o x elevado a uma ordem a menos. Então está aqui, ó, é a ordem, uma ordem elevada a menos. Esse y é o nosso h, que ele vai ser eliminado com o denominador. Por isso que ele aparece aqui na definição de f de x menos f de x, está aqui, ó. Só que ele soma. Ele soma por quê? Porque eu estou dividindo por h. E aí depois que eu substituo o h nos termos restantes, todo mundo vai embora. Então o único termo que sobra é n, x elevado a n menos 1. Com isso a gente mostra explicitamente que a derivada, né, de x elevado a n é x n menos 1. Apesar de eu ter mostrado isso daqui para o caso do binômio de Newton, né, pode-se mostrar que isso aqui vale para qualquer que seja o expoente. Né? Existe uma expansão binomial para qualquer que seja o expoente. Né? Não necessariamente isso aqui precisa ser inteiro. Tá bom? Esse expoente ele pode ser qualquer valor. A gente pode definir funções desse tipo para qualquer que seja o valor real. A gente não vai mostrar aqui porque exige aí falar um pouquinho de fatorial, né? De funções que não são inteiras, que vai cair no que a gente conhece como função gama. Né? Então eu não vou falar aqui de função gama porque aí é um pouquinho mais avançado. Mas existe uma forma de provar também que esse n pode ser qualquer valor real. Não necessariamente precisa ser inteiro. Apesar de eu ter mostrado para vocês aqui o caso mais simples, mais trivial, que é o caso dos números inteiros que caem nos chamados binômios de Newton, consequentemente caem no triângulo de Pascal. E aí a gente consegue mostrar que o primeiro termo aqui depois do 1, ele é o termo que define justamente a derivada da potência, né? Derivada do termo. Tá bom? Então é por isso que cai sempre um n aqui ao lado da derivada. Então você tem aqui o n sempre, né? Porque é o termo da ordem. Tá bom? E décima ordem. Por quê? Porque no triângulo de Pascal, o segundo termo aqui, né? Ele tem uma ordem inferior. Né? E esse termo aqui vai cancelar justamente com a função. Como eu já mostrei. Sempre cancela. Esse termo aí sempre cancela. Tá bom? Então, só para concluir aqui, a gente chega, né, nessa expressão aqui que é extremamente útil. Não vai precisar você fazer conta, né? A não ser que eu peça, né, justamente para você usar aí
a taxa de variação média, usar a definição de derivado de fato, né? Aí você vai ter que recorrer à taxa de variação média. Você tem que saber calcular daquela forma como a gente já fez até agora, e você pode conferir, digamos, o resultado usando essa técnica de derivação, né? Então isso aqui é útil, né, para acelerar o problema na maioria dos casos, e é útil também para você checar se a definição que você fez usando a derivada anterior, né, que a gente estudou anteriormente, se ela está correta, né? Então quando você deriva usando a taxa de variação média, pode ser que você cometa um erro no final, né? Você esqueça aí um sinal, esqueça um 2, né, em algum momento, e aí você checa depois com o resultado via técnica de derivação. Então é uma forma de comparar os resultados e ver se está em acordo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Então, até mais.